Tenho um dinheiro e agora estou em dúvida. Não sei o que eu faço. Invisto em fundos imobiliários ou adquiro um imóvel? Pois é, essa é a dúvida de muita gente, né? Por mais que para você talvez pareça algo simples e lógico, para muitas pessoas pairam essa dúvida. O que vale mais a pena? O que é mais rentável? Investir em fundos imobiliários ou adquirir imóveis? Pois é, então estamos de volta. Eu sei, né? Você pensou que eu não vinha, mas aqui estamos. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto, né? O que seria um melhor investimento? Adquirir um imóvel físico, ter uma casa própria ou investir em fundos imobiliários. Nós sabemos que pode parecer até algo simples, mas ao mesmo tempo pode soar muito estranho para uma pessoa que quer adquirir um imóvel, você vai lá para ela que é melhor investir em fundos imobiliários. E da mesma maneira, uma pessoa que conhece de investimentos, que investe em fundos imobiliários, pode parecer loucura você querer convencer ela de adquirir um imóvel, certo? Então nesse vídeo de hoje nós vamos estar conversando com vocês sobre esse assunto, eu vou dar a minha opinião e o mais importante, né, além de dar a minha opinião, eu vou explicar o porquê que eu penso assim, porquê que eu penso dessa maneira e qual que seria a minha estratégia, adquirir um imóvel ou aplicar o dinheiro, investir em fundos imobiliários, certo? Acho que logo de cara o que dá pra gente comentar é a seguinte questão, pelo menos no meu ponto de vista, não existe um certo e não existe um errado, certo? Não dá para dizer que adquirir um imóvel físico, ter uma casa é o certo e que investir em fundos imobiliários é errado, ou também não dá para dizer que investir em fundos imobiliários é o certo e a pessoa que quer adquirir imóvel está totalmente errada. Isso, no meu ponto de vista, não existe. O que existe é o seguinte: o que te faz feliz, né? De que maneira você desempenha melhor, né? De que maneira você ganha dinheiro, né? Tem pessoas que falam assim, olha, eu sou um administrador excelente, eu gosto de trabalhar com compra e venda de casas, eu gosto de adquirir casas, eu quero adquirir uma casa para alugar e viver de renda, eu me dou muito bem com isso, eu consigo fazer isso com extrema facilidade, certo? Então, para você vai ser melhor adquirir um imóvel físico. E tem pessoas que falam assim, olha, não tenho talento nenhum para administrar, não quero lidar com esse tipo de problema, não quero ter inquilino me enchendo as paciências, então eu vou investir em fundos imobiliários. Então assim, não tem o certo e não tem um errado, né? Tem o certo para você e o errado para você. Mas nesse caso, o certo para você nem sempre vai ser o certo para mim. Uma coisa que vale muito a pena a gente salientar aqui e dizer que nós vamos trabalhar hoje, no vídeo de hoje, nós vamos trabalhar com duas vertentes. Nós vamos trabalhar com aquela pessoa que quer adquirir um imóvel para investimento, certo? Aquelas pessoas que querem investir, né? Tipo assim, ela quer comprar um imóvel para alugar, ou seja, ela quer investir e viver daquela renda. Ou aquela pessoa que ela quer adquirir um imóvel, mas é para morar, certo? É porque ela quer ter a casa dela, ela quer viver no seu próprio lar, certo? Ela quer morar no que é seu. Então nós vamos trabalhar com essas duas situações. O primeiro caso que a gente vai falar aqui é aquela pessoa que ela pensa em adquirir imóvel, ou ela pensa em investir em fundos imobiliários para viver de renda, certo? Para obter ali uma renda passiva, ela quer comprar aquela casa e ela vai alugar aquela casa, certo? Então assim, ela compra um imóvel e aluga, ou ela investe em fundos imobiliários e vive de dividendos, certo? Ou tem a renda passiva dela vem através dos dividendos, que também não deixa de ser um aluguel. Então assim, para aquela pessoa que pensa em adquirir um imóvel, é uma pessoa que essa pessoa busca, no meu ponto de vista? Ela busca segurança. Você vai falar para essa pessoa assim, por que você não, você já pensou em investir em fundos imobiliários? E ela vai dizer, para que eu vou arriscar esse valor que eu tenho, né, em fundos imobiliários, se eu posso adquirir um imóvel que vai ser meu, ninguém toma, ninguém tira, a tendência é que ele só venha cada dia valorizar e eu posso alugar ele e viver de renda. Para que eu vou entrar em fundos imobiliários? Certo? Para que eu vou me expor a algum tipo de risco? Né? Porque nós sabemos, fundos imobiliários existe sim um risco. No meu ponto de vista, é um risco aceitável, é um risco moderado e se você souber trabalhar de maneira diversificada, você diminui muito, né, a possibilidade de um prejuízo, mas ele existe e ele é real. Então assim, essa pessoa ela pensa de que maneira? Para que eu vou me expor, certo? Se eu posso adquirir um imóvel, para que eu vou me expor a fundos imobiliários, certo? E o que eu vejo do lado da pessoa que quer investir em fundos imobiliários e não pensa em adquirir imóvel? Tipo assim, eu não quero perder tempo com gestão, eu não quero gerenciar, né? E assim, eu quero adquirir algo que tenha um gestor, alguém que seja especialista nisso, então eu só vou investir e vou receber a renda dali das minhas cotas, certo? Então assim, uma coisa que a gente também pode avaliar, o que rende mais?
na minha opinião, e o que eu faço com os meus investimentos, o que rende mais é investir em fundos imobiliários. É uma renda melhor. No meu ponto de vista, você consegue uma renda melhor com fundos imobiliários do que adquirindo um imóvel. Então, assim, quais são os pontos fortes de quem vai adquirir um imóvel? Ela quer ter segurança, certo? Ela quer ter algo que é dela. Essa pessoa ela não admite nenhum tipo de risco nos seus investimentos com o seu dinheiro, então ela adquire um imóvel de uma forma muito segura e vai alugar ou vai vender, né? Na maioria das pessoas acabam querendo alugar, né, para ter uma renda ali mensal, e ela vai alugar e ela vai ter aquela segurança. E a pessoa que vai investir em fundos imobiliários, ela visa um retorno maior, certo? Ela está disposta a se expor a algum tipo de risco, extremamente controlado, porém ela está disposta a ter um retorno maior. Então, adquirir um imóvel, segurança, certo? Investir em fundos imobiliários, admite um pouco de risco, porém visando um lucro maior. Vamos tomar aqui como exemplo, para esse nosso vídeo de hoje, um valor de 200 mil reais. Aí eu já quero te deixar essa pergunta para você aí. Vai lá nos comentários e responde lá pra gente. Hoje, se você tivesse 200 mil reais, você compraria um imóvel ou você investiria em fundos imobiliários ou em ações ou na bolsa de valores como um todo? O que você faria? Vai lá, antes de eu falar aqui minha opinião, antes de eu falar o que pode trazer um rendimento maior, vai lá e deixa nos comentários o que você faria. Hoje, nesse exato momento, você tem 200 mil reais para adquirir um imóvel ou para investir em fundos imobiliários. O que você faria? Qual seria a sua decisão? Coloca lá no vídeo para a gente saber. Certo, então assim, considerando esse valor de 200 mil reais, a gente sabe que isso muda de estado para estado, de local para local, se é uma área central da cidade, se é uma área mais no interior, então assim, isso varia muito. Mas nós vamos tomar aqui como não dá pra gente, né, pegar muitos valores, então vamos usar aqui o valor de 200 mil reais, né. Vamos supor que aí na sua cidade você consiga comprar uma casa por 200 mil reais. Nós sabemos que hoje em alguns lugares é praticamente impossível, né. Em outros lugares você compra casa até com menos, né, desse valor. Mas vamos assim levar em consideração esse valor de 200 mil reais. Nós sabemos que hoje no Brasil o aluguel o aluguel de uma casa, ele gira em torno, ele varia ali entre 0,3 e 0,5 do valor do imóvel. Ele varia em torno disso. Há algum tempo atrás, esse valor ele poderia chegar até perto ali de 1% do valor do imóvel, né? Mas aí com o passar do tempo, com algumas mudanças na economia, hoje ele gira em torno disso. Ele gira em torno de 0,3 a 0,5% do valor do imóvel. Então hoje eu tenho 200 mil reais e eu vou adquirir uma casa. Se a gente pegar aí uma média, levar em consideração 0,4%, uma casa hoje de 200 mil reais, você alugaria ela por quê? 0,4 seria 800 reais por mês. Ou seja, investir 200 mil reais, adquirir um imóvel, vou ter uma renda ali mensal, desde que ela esteja alugada, de 800 reais por mês. Certo? Esse vai ser a minha renda que eu vou tirar em média, tá pessoal? Talvez na sua cidade é diferente, talvez uma casa de 200 mil reais vale menos, o aluguel é mais caro, talvez ele seja mais barato, mas a média seria essa. Seria uma casa de 200 mil reais, seria alugada por 800 reais. Em consideração, a pessoa que vai trabalhar, usar esse imóvel como investimento, ela adquiriu um imóvel de 200 mil reais, alugou por 800 reais, certo? Isso aqui é 0,4% do valor do imóvel. Aí entra o porquê que eu invisto em fundos imobiliários, essa é a minha opinião, essa é a minha estratégia e por que eu acho melhor. Justamente por conta do rendimento. Nós sabemos que hoje, se eu pego 200 mil reais e eu invisto bem em fundos imobiliários, em boas ações pagadoras de dividendos, em bons fundos imobiliários, coisas que assim, não é tão difícil de você identificar, de você usar ali as premissas corretas para identificar um bom fundo imobiliário. Nós sabemos que investindo hoje bem em fundos imobiliários, um rendimento de 0,8, um rendimento de 0,9 é algo totalmente possível, certo? Até 1% ao mês é algo totalmente possível. Trabalhando da maneira correta, investindo bem em fundos imobiliários, eu consigo obter 1% ao mês, certo? De dividendos livres de imposto de renda. Então, ou seja, se a gente considerar uma casa, um imóvel físico no valor de 200 mil reais, em média é alugado por 800 reais no Brasil. E este mesmo valor de 200 mil reais aplicado, investido bem
em bons fundos imobiliários pode me trazer um retorno de R$ 2.000. Ou seja, nós estamos falando de uma diferença de R$ 1.200. É mais do que o dobro do que eu consigo no aluguel de uma casa. Então, por que, Thiago? Por que hoje você trabalha com... Por que você investe hoje em fundos imobiliários? Por que hoje você trabalha com fundos imobiliários e não está preocupado e não tem a vontade de adquirir um imóvel? Justamente por isso, por conta do rendimento, certo? Então, assim, para quem quer investir visando renda, na minha opinião, essa é a minha opinião, é claro que você pode ter a sua, a gente não pode julgar nem crucificar quem quer fazer, quem quer comprar um imóvel ou quem quer investir em fundos imobiliários. Foi que nem eu disse, não tem o certo, não tem o errado. Tem o certo para você e o errado para você. Para mim, hoje, o certo, o que eu me dou melhor é o quê? É investir em fundos imobiliários. Me traz uma rentabilidade muito maior. Eu sei que eu trabalhando da maneira correta, ali o meu 0,8, o meu 0,9 até 1% eu vou conseguir. Outra coisa que os fundos imobiliários me atraem muito, a questão da administração. Se eu compro um imóvel, eu vou administrar aquilo ali, eu vou ter que correr atrás de um inquilino, eu vou ter que alugar, eu vou ter que fazer o processo, eu vou ter que ir atrás de contrato, fazer contrato. Então, assim, eu tenho todo esse trabalho, certo? E se eu invisto em fundos imobiliários, eu estou investindo em fundos imobiliários, já tem uma administradora competente para fazer isso, ela vai fazer tudo isso por mim, é ela que vai alugar esses imóveis, é ela que vai receber e ela vai apenas me repassar o valor, né, ali de acordo com cada cota. De acordo com a quantidade de cotas que eu tenho desse fundo imobiliário, eu vou receber ali mensalmente o valor de acordo com a minha posição, de acordo com a quantidade de cotas que eu tenho desse fundo imobiliário. Então, ou seja, é muito mais tranquilo. É claro, você não vai investir e largar de mão, você vai estar acompanhando aquele fundo, de maneira que ele está oscilando na bolsa de valores. Ah, mas você falou de risco. Qual seria o risco em tudo isso? O risco seria você investir num fundo, né, esse fundo performar mal, né, ou seja, você não soube escolher um bom fundo e esse fundo sofrer desvalorização, certo? Ou seja, as cotas desse fundo que você adquiriu perdeu valor e hoje o seu valor é menor do que o valor inicial que você investiu, certo? É esse o risco que existe, correto? Porém, a gente sabe, o rendimento, trabalhando da maneira correta, o rendimento, principalmente a longo prazo, vai ser muito melhor. Então, eu, Thiago, se eu tenho hoje 200 mil na minha mão, o que eu faço? Eu compro imóvel ou eu invisto em fundos imobiliários? Eu, hoje, invisto em fundos imobiliários sem qualquer sombra de dúvida. Uma outra facilidade que os fundos imobiliários traz para mim e pode trazer para você também é que, assim, é a questão do valor. Hoje, para você adquirir um imóvel, você tem que ter um alto valor, né? Se você vai pagar à vista, você tem que ter o valor do imóvel total para você pagar aquele valor à vista. Se você vai comprar esse imóvel no prazo, você vai ter que ter ali o valor da entrada, né? Então, assim, e qual que é a diferença de você adquirir um imóvel e de você investir em fundos imobiliários? Em fundos imobiliários, com R$ 10, você pode começar. Talvez hoje você não tenha 500 para fazer um aporte mensal. Talvez hoje você não tenha 1.000, mas talvez hoje você tenha 30. Se você tiver R$ 30, você consegue começar a investir em fundos imobiliários. Nós sabemos que tem fundos imobiliários hoje bons com cotas a partir de R$ 10. Então é simples, né? Fica muito mais fácil, muito mais simples. Então assim, você consegue começar com pouco, né? E para comprar um imóvel, com R$ 30 você não vai para lugar nenhum. Com R$ 100 você não vai para lugar nenhum. E em fundos imobiliários, com R$ 100 você já começa ali a montar a sua carteira e investir em fundos imobiliários. Então, ou seja, muito mais atrativo também por essa questão. Agora vamos ir pela outra vertente. Vamos levar aqui em consideração uma pessoa que ela não quer viver de renda, ela não quer investir em imóvel para ter renda, ela quer simplesmente investir em um imóvel para morar ela e a sua família, certo? Então, assim, hoje ela tem os mesmos R$ 200 mil e ela precisa adquirir um imóvel para morar, né, ali confortavelmente com sua família ou investir em fundos imobiliários para morar confortavelmente com sua família. Aí, não, Thiago, peraí, não entendi. Se a intenção dessa pessoa é ter uma moradia, é ter um lar, é óbvio que ela tem que comprar uma casa, um imóvel físico. Não dá para ela investir em fundos imobiliários e morar nos fundos imobiliários. Calma, peraí que você já vai entender o que eu estou querendo dizer. Hoje, R$ 200 mil na mão, ela vai lá e adquire um imóvel. Eu quero que você aí, na região que você mora, na cidade que você mora, de onde você está vendo esse vídeo, você imagine o padrão da casa que vale R$ 200 mil. Imagine aí. Hoje, aí na sua cidade, na sua realidade, na cidade do local onde você mora, da cidade onde você mora, do bairro onde você mora. Que tipo de casa, que padrão de casa você consegue adquirir com R$ 200 mil? Certo? Pensou? Pensou, certo? Então você vai comprar essa casa para morar você e a sua família. Agora imagine esses mesmos R$ 200 mil, correto? Você vai aplicar em fundos imobiliários. Nós já vimos aqui, anteriormente nesse mesmo vídeo, que aplicando bem esse valor, esses R$ 200 mil em fundos imobiliários, em ações
que pagam bons dividendos, você consegue obter um retorno mensal de 1%, o que representa R$ 2.000, certo? Ali todo mês na sua conta. Agora você volte novamente a imaginar aí na sua região onde você mora, na cidade onde você mora, no bairro onde você mora, uma casa que o aluguel dessa casa vale R$ 2.000, certo? Veja, na primeira situação, nós temos uma casa que vale, o valor da casa, o valor do imóvel é R$ 200.000. Na segunda situação, nós temos uma casa que o valor do aluguel vale R$ 2.000, certo? Então, ou seja, você tem um padrão aqui e você tem um padrão aqui, né? Levando em consideração esse pensamento que nós já trouxemos, né, ali da primeira hipótese, que uma casa hoje no Brasil é alugada em média pelo valor de 0,4% do valor do imóvel, a gente sabe, uma casa que vale R$ 200.000 tem um padrão. Uma casa que vale R$ 2.000 o aluguel tem outro padrão, certo? Levando isso em consideração, hoje, uma casa que vale o aluguel R$ 2.000, ela valeria o valor da casa em torno de R$ 500.000, certo? Então, assim, qual que são as minhas opções? Investir no imóvel físico e morar numa casa que vale R$ 200.000. Ou investir em fundos imobiliários e morar numa casa que vale R$ 500.000. Por quê? Porque nós estamos considerando que você investiu o seu valor em fundos imobiliários, recebeu os seus dividendos por volta de R$ 2.000 e pagou o aluguel dessa casa. Ou seja, aqui você investe o seu valor, você tem a sua casa, você vai morar no que é seu, certo? E você não tem mais aquele dinheiro. Aqui você investiu em fundos imobiliários, certo? Você vai receber ali o seu dividendo mensal, vai pagar o aluguel e ainda vai ter aquele valor. Você não tem a casa, mas aquele valor de R$ 200.000 ainda é seu. Todo mês ele é seu. Enquanto ele estiver investido, ele vai ser seu. Amanhã depois mudei de ideia, quero tirar esse dinheiro, você tira esse dinheiro e você ainda pode comprar a casa de R$ 200.000. Certo? Então, por esses motivos, por essas e outras que nós conversamos aqui nesse vídeo de hoje, qual que é a minha opinião? A opinião do Thiago. Hoje é muito mais rentável investir em fundos imobiliários. Isso significa que você quer comprar uma casa, seu sonho é adquirir uma casa, você está errado? É claro que não. Se isso é o que te faz feliz, se isso é o que te faz bem, se é dessa maneira que você se sente bem, vá lá, faça e seja feliz. Para mim, hoje, na minha opinião, o que não é uma verdade absoluta, né, de forma alguma, apenas esclareci aqui o porquê que eu penso assim, né, e justifiquei o meu pensamento, hoje eu prefiro muito mais investir em fundos imobiliários, certo? Bom, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham tido algum valor esse vídeo para vocês. Eu peço que se teve algum valor, se você conseguiu entender, se foi compreensível para você, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, nós estamos aí no início da nossa trajetória aqui no YouTube, certo? Esse é o terceiro vídeo do nosso canal. Você que já assistiu os outros dois, né, já vem nos acompanhando aí, deixa o seu like. Você que ainda não viu, que está vendo esse pela primeira vez, tem mais 2 vídeos já nesse canal para você estar vendo, então deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e tenha certeza que se você continuar nos acompanhando, né, na nossa trajetória de investimento na Bolsa de Valores, em fundos imobiliários, em ações brasileiras, você só tem a ganhar. É muito conteúdo de valor e eu tenho certeza que este canal aqui vai ser o mais importante canal de investimentos da sua trajetória, certo? Muito obrigado por ter ficado até aqui e falou, valeu!